Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Este é o mês de aniversário do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco. O Lar Sem Fronteiras completa seu jubileu de prata, 25 anos desde aquele abençoado dia, 1º de outubro de 1997, quando foi criada esta casa de amor e caridade, cujo braço social alcança presentemente 40 crianças na creche do Hélio, que de segunda a sexta-feira recebem 5 refeições diariamente. O braço espiritual do Lar Sem Fronteiras alcança todos os necessitados que semanalmente recebem atendimento e orientação espiritual, advindos de mãos e mentes de trabalhadores dedicados e amorosos. Por todas essas razões, desejo iniciar relembrando 2 estrofes do poema Abençoa, Senhor, do espírito Alta de Souza, e que é o capítulo 20 da obra mediúnica Confia e Serve. Estrofes com as quais desejo homenagear o Lar Sem Fronteiras nesta reflexão cujo título é Labor Abençoado. Mas diz-nos Alta de Souza: abençoa, Senhor, esta casa singela, onde a luz do Evangelho esplende soberana, e onde encontra guarida a imensa caravana dos tristes corações que a prova desmantela. Neste pouso de paz, onde a fé nos irmana, em torno do ideal que ao mundo se revela, a caridade é sempre atenta sentinela, estendendo os seus braços à penúria humana. Então, Alta de Souza foi extremamente feliz quando homenageou todas as casas espíritas, deixando nessas 2 estrofes todo o ideal que deve permear as ações de uma casa espírita. Mas é fato que devemos considerar que, não obstante a doutrina espírita manter-se intacta ante diversos ataques, é fato que o espiritismo também já sofreu grandes perseguições e que muitas vezes, presentemente, as casas espíritas, o movimento espírita, sofre alguns ataques, algumas perseguições, vindas de diferentes lados, muitas das quais pretendem intimidar o movimento, outras desconsiderar o seu ideário. Mas por essa razão das perseguições, Allan Kardec, em 27 de outubro de 1865,
referindo-se à questão das perseguições que o Espiritismo vinha sofrendo àquela época, disse lá em uma sessão da Sociedade Espírita de Paris: é próprio de todas as grandes verdades receber o batismo da perseguição. As animosidades que o Espiritismo levanta são a prova de sua importância, porquanto, se o julgassem sem valor, com ele não se preocupariam. No conflito que acaba de ser levantado, todos os espíritas guardaram a calma e a moderação, que são os sinais da verdadeira força. Todos suportaram o choque com coragem e ninguém duvidou do resultado. Então Kardec fez uma fala que tinha por fundo e por forma uma situação em que a Sociedade Espírita de Paris estava sendo perseguida, o Espiritismo estava sendo duramente atacado. Mas ele diz que só foi atacado porque tinha valor. Porque se não tivesse valor o Espiritismo, ninguém se preocuparia em atacá-lo. Mas aí ele apresenta na fala dele algo extremamente importante para todos nós que muitas vezes experimentamos essas dificuldades no movimento espírita. Não só intramovimento, como extramovimento. Ele diz: todos os espíritas guardarão a calma e a moderação. Então, diante do ataque, das investidas contra o espiritismo e contra os espíritas, estes dois elementos são essenciais: calma e moderação. Que ele, Kardec, assinala que são sinais da verdadeira força, que é a força moral. Não é a força física, é a força moral que a calma e a moderação imprimem. E ele termina dizendo: todos suportaram o choque com coragem. E ninguém duvidou do resultado. Ou seja, aquilo iria passar e o movimento espírita, o espiritismo, continuaria a sua saga. Mas você pode estar se perguntando: o que é uma casa espírita? E eu encontrei uma resposta para esta pergunta muito interessante lá no capítulo 67 da obra Cartas do Alto, da Lavra Mediúnica de Bezerra de Menezes e Chico Xavier, o espírito Bezerra de Menezes e o médium Chico Xavier. Esse capítulo 67, o título dele é A Importância da Casa Espírita. E lá o Bezerra vai dizer: o templo espírita cristão é um educandário básico da mente popular, distribuindo esclarecimento e consolo, esperança e paz no campo dos nossos companheiros de jornada terrestre. O mundo de hoje se preocupa com a distribuição justa dos valores que acalentam a vida. E a nós outros, os espíritas encarnados e desencarnados, se debita a obrigação de acender novas luzes para os romeiros em evolução em nossa grande família. Que grande família é essa? A humanidade. Então, interessante essa colocação de Bezerra de Menezes, colocando o templo espírita cristão como educandário para todos, sem privilégio nem distinção nenhuma, distribuindo esclarecimento, consolo, esperança e paz,
E ele faz uma comparação interessante. Ele diz que se o mundo está se preocupando com a distribuição justa dos valores que acalentam a vida, há uma preocupação geral em relação a isso, não apenas os valores morais, mas também os valores materiais. O Bezerra diz que nós, espíritas encarnados e desencarnados, temos a grande obrigação de acender essas novas luzes para a humanidade. Novas luzes representadas pelo testemunho que devemos dar no nosso trabalho diário. Não no proselitismo espírita, mas testemunhando o espiritismo através de ações que reflitam, acima de tudo, a mensagem do Evangelho de Jesus. Mas é possível que alguém pergunte: como erguer um templo espírita, uma casa espírita? Aí eu fui no capítulo 8 da obra Vida e Caminho, uma obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, e que trata deste assunto, o erguimento de uma casa espírita. E o Emmanuel diz: se uma casa para se erguer no solo do mundo exige material de qualidade superior para afirmar-se com segurança, não lhe bastando tão somente as linhas sugestivas do plano arquitetônico, uma instituição de serviço espiritual, qual seja um grupo espírita, uma casa espírita, um templo espírita, reclama, acima de tudo, e aí o Emmanuel dá um destaque, corações sinceros e bem formados. Olha que interessante. Não é o coração bem formado do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista do sentimento. Aptos a compreender ao próximo e a auxiliá-lo na solução dos inquietantes problemas da vida. Então, esse coração sincero e bem formado, ele tem duas missões importantes: compreender o próximo e auxiliar o próximo naquilo que o Emmanuel chama de problemas inquietantes da vida. E ele prossegue dizendo: não é suficiente, portanto, a simples doutrinação no erguimento de uma casa dessa ordem, de vez que a obra verbalística pode estagnar-se no êxtase improdutivo. Ou seja, não basta apenas a pedra, o tijolo e a cal, nem tampouco basta a questão verbalística da doutrinação, porque, apesar disso, a casa pode ficar estagnada. A grande característica da casa espírita é o seu trabalho em favor do próximo do ponto de vista espiritual e material, sem dúvida. E o Emmanuel diz: se nos propomos a organizar um santuário para a nossa fé, aprimoremos o nosso idealismo e elevemos nossos sentimentos à bênção da fraternidade e do serviço, em cujas luzes encontraremos o tesouro da própria sublimação. Olha que interessante. Então, se quer organizar uma casa espírita, uma instituição espírita, a primeira coisa é aprimorar o idealismo e elevar os sentimentos dos espíritos, dos trabalhadores. Sempre na direção do serviço. E o Emmanuel diz ainda: não vale monumentalizar a caridade no cimento armado ou no mármore primoroso, sem oferecer-lhes braços devotados à concretização. Tanto quanto não basta a palavra fulgurante, sem ação que a materialize. O que eu havia falado antes.
Por mais bonito que seja a casa espírita, mais bonita que seja a casa espírita, na sua linha arquitetônica, na sua beleza, no seu projeto arquitetônico, de nada vai adiantar tudo isso se não houverem braços devotados a este trabalho no bem. E aí ele vai finalizar dizendo: levantemos templos de predicação espiritual. Então ele está dizendo, olha, pode erguer casa espírita, mas em seguida ele coloca uma conjunção adversativa e diz: mas não olvidemos o próprio espírito necessitado de aperfeiçoamento, de vez que o discurso comovente e precioso, sem atos e fatos que lhe demonstrem a grandeza, é invariavelmente uma página viva da inteligência, a perder-se na inutilidade, como formosa sinfonia a mergulhar-se nas trevas. Então ele diz que a primeira grande edificação é a edificação do homem espírita, da mulher espírita, dos espíritas, daqueles que vão trabalhar na casa espírita. E ele dá uma chamada de atenção quando diz: o discurso comovente, sem ato e fato que lhe demonstre a grandeza, é uma página viva da inteligência absolutamente inútil. Não adianta o discurso espírita, tem que ter a ação espírita. O centro espírita, ou a casa espírita, segundo a Federação Espírita Brasileira, é um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticado dentro dos princípios espíritas. O centro espírita também é uma escola de formação espiritual e moral, que trabalha à luz da doutrina espírita. É um posto de atendimento fraternal para todos os que procuram, com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Centro espírita também é oficina de trabalho, que proporciona a todos aqueles que são frequentadores a oportunidade de exercitar o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Centro espírita é casa onde as crianças, os jovens, os adultos, os idosos têm oportunidade de conviver, de estudar, de trabalhar, unindo a família sob orientação dos postulados do Espiritismo, da doutrina espírita. É recanto de paz construtiva, que oferece aos frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e para a união fraternal, pela prática da orientação do próprio Jesus: amai-vos uns aos outros. Centro espírita é núcleo que se caracteriza pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente. Se caracteriza pela prática da caridade, pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. O centro espírita é uma unidade fundamental do movimento espírita. É uma espécie de tijolo, pedra importante no erguimento do movimento espírita. Os grupos, centros, sociedades espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita,
atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais. Mas também pessoas que querem conhecer e estudar a doutrina espírita, que querem trabalhar, querem colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita ofereça. Nós podemos dizer que, basicamente, as atividades dos centros, grupos ou sociedades espíritas são as reuniões de estudo da doutrina espírita, de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, de aplicação de passes e atendimento fraterno através do diálogo, de estudo, educação e prática da mediunidade, de evangelização espírita para crianças e jovens, de divulgação da doutrina espírita, de serviço de assistência e promoção social espírita, de orientação para o estudo do Evangelho no lar, de atividades do trabalho de unificação do movimento espírita e também de atividades administrativas que são necessárias ao seu funcionamento. Então, basicamente, todo o centro espírita, toda a casa espírita, todo grupo ou sociedade espírita tem esse tipo de atividade no seu dia a dia. Na obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, o venerando apóstolo de Pedro Leopoldo fez algumas recomendações sobre a casa espírita que eu intitulei A Opinião de Chico Xavier sobre a Casa Espírita. Então eu selecionei algumas recomendações que o Chico fez para que nós possamos refletir. Por exemplo, na lição 179, ele diz: para mim, o centro espírita tinha que abrir todo dia, o dia inteiro. Se é hospital, como dizemos, como é que pode estar de portas fechadas? O centro precisava se organizar para melhor atender os necessitados. O que impede o centro espírita de ser mais produtivo é a centralização das tarefas. Isso a gente observa em algumas casas espíritas. Existe dirigente que não abre mão do comando da instituição. Ora, de fato, a instituição necessita de comando, diz o Chico, mas de um comando que se preocupe em criar espaços para que os companheiros trabalhem sem que ninguém esteja mais preocupado com cargos. Esteja mais preocupado com cargos do que com os encargos. Olha que interessante. E essa é uma chamada de atenção que alcança um grande número de casas espíritas, né? Essa centralização de comando. Não se faz nada, muitas vezes, em casa espírita, sem que se fale com o presidente, com o vice-presidente, com aquele que detém o poder de mando, de coordenação. Na lição 209, o Chico diz: o centro espírita, quanto mais simples, quanto mais humilde, mais reduto do Evangelho. Construções colossais sempre me pareceram destituídas de espírito. A Sociedade Espírita de Paris era uma sala de acanhadas dimensões. Ali imperava o espírito de fraternidade. Olha que interessante. Talvez muita gente não saiba, né, que a Sociedade Espírita de Paris era uma sala pequena, mas que pelo trabalho do Kardec e de todas as pessoas que lá estavam, havia o desenvolvimento e a consolidação do que o Chico chama de espírito de fraternidade. Nas lições 217 e 218, dessa obra Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, há algo interessante dito pelo
pelo apóstolo da caridade, como diz o Divaldo. Ele recomenda, chama atenção, dizendo: as reuniões nos centros espíritas poderiam ser mais produtivas. Existe dirigente que abre e termina a sessão olhando o relógio. Não posso dar palpite no centro dos outros. Emmanuel me mandaria conservar a boca fechada. Mas a gente fica triste com os centros espíritas que funcionam apenas meia hora durante a semana. E evidentemente que se o Chico fez essa observação é porque ele tinha essa informação, ele sabia que isso acontecia. E disse mais: eu sou médium, não posso ser contra as reuniões de mediunidade. No entanto, no centro espírita, o estudo da doutrina é fundamental. Porque a gente sabe que tem centros espíritas que trabalham muito mais nessa questão da mediunidade do que no estudo da própria doutrina. Na lição 331, Chico diz assim: o centro espírita deve ser tocado como uma escola, ou seja, devemos estar dentro dele para aprender. Não é só para a mediunidade, para o passe ou para a desobsessão. Precisamos estudar as lições de Jesus nas interpretações de Allan Kardec e vivenciá-las, cuidando de nós mesmos, de nossa necessária renovação íntima. Espiritismo não é fé cega, não é fanatismo. Precisamos dialogar, trocar ideias. Nada de polêmicas em torno deste ou daquele texto. O que é essencial no Evangelho está mais do que claro. Olha que interessante. O estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita é algo essencial na casa espírita. Como de resto, o estudo das obras da codificação. Mas eu deixei para o final desta apresentação do Emmanuel, do Chico, melhor dizendo, perdão, do Chico, lá no Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, a lição 35. Que Chico diz assim: no centro espírita, onde existe muita briga, muita discussão, está faltando trabalho. Que verdadeiramente trabalha na doutrina, não tem tempo para dedicar-se ao conflito com quem quer que seja. A gente observa isso, a gente sabe disso, né? Muitas casas espíritas foram criadas a partir de dissensões de outras casas, de brigas internas. E o Chico está chamando a atenção aqui, que olha, onde tem esse espírito, tem essa briga, porque está faltando trabalho. E se as pessoas trabalhassem principalmente na causa social, talvez não tivesse tempo para arrumar essas encrencas. Para Emmanuel, lá na obra Educandário de Luz, capítulo 39, o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Isso fica bem claro que não são as instalações que vão fazer a diferença, mas o que as pessoas fazem lá dentro. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe.
Essa foi a primeira vez que eu vi aparecer a palavra sacerdócio em obra espírita, exatamente nesse capítulo 39 da obra Educandário de Luz. A obra Educandário de Luz é uma obra dedicada à casa espírita. Nesse sentido, é sempre lastimável, diz Emmanuel, duvidar da essência divina de nossa tarefa. Então ele chama a atenção dessa dignidade que nós devemos dar à tarefa espírita, ao próprio movimento espírita, através do nosso trabalho. E eu aproveitei esse mesmo capítulo 39 para fazer a conclusão da nossa reflexão. O Emmanuel diz: quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham, sem perceber, para a vida melhor. Olha que interessante. Então, o templo espírita, ou a própria casa no culto do Evangelho no lar, o trabalho nessas